A palavra diz que muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Há muitos justos orando agora. E quando nós nos unimos em oração, é importante que você esteja o tempo todo falando. E nós acabamos de falar isso aqui agora. Há inúmeras operações acontecendo e você, mais do que claro, orar, nós vamos agir, estamos agindo. Há muitas frentes nesse exato momento. Nós estamos aqui agora, você que está ao vivo conosco, estamos aqui no nosso Primícias. Diga comigo assim: primeiro reino. O que nós estamos fazendo está direcionado para o reino. Socorrer os nossos irmãos, socorrer essas famílias. E graças a Deus, Deus tem levantado pessoas como você, pessoas como nós, para socorrer, trazer auxílio, ajuda, resgate, salvação àquele estado. Nós vamos falar muito a respeito disso aqui, dar instruções como que você pode se envolver, participar. Não existe pequena ajuda. No momento como esse não existe aquele pensamento. Tem pessoas que acham: eu não posso fazer muita coisa. Não existe o fazer muita coisa. Há uns que vão de aviões, helicópteros, de barco, outros estão lá, uns estão dirigindo uma carreta, outros estão trazendo aqui um pacote de agasalho. Não importa como você está envolvido nisso. Alguns estão orando, estão intercedendo, outros estão lá participando de cada detalhe dessas operações. Não existe pouca ajuda, não existe pouco auxílio. Existe ajuda, existe auxílio. E o quanto você estiver fazendo é muito bem-vindo. Tá certo? Nós estamos aqui juntos. Nós estamos aqui nessa manhã. Nós vamos carregar uma carreta aqui agora. Inclusive os homens que estiverem aqui, que quiserem nos ajudar, puderem, né? Os homens que estão aqui agora na nossa reunião, no nosso Primícias, podem nos dar uma força lá agora. Nós vamos carregar essa carreta. Nós vamos compartilhar uma palavra aqui nessa manhã. Mas eu quero ainda fazer uma última oração sobre essa próxima fase. Eu creio que hoje essa chuva ela vai cessar de uma vez por todas. As águas vão baixar. E agora que nós vamos começar a ter a dimensão realmente daquilo que nós precisamos fazer naquele estado, toda a reconstrução que vai acontecer, eu gostaria que fizéssemos ainda uma última oração. Tá certo? Lá em Malaquias a palavra fala que o sol da justiça vai vir, e sobre as suas asas a salvação. Queria que nós orássemos agora, porque o nome dele é salvação para tudo que você precisa ser salvo. Tudo. Ele salva do inferno, ele salva do pecado, ele salva de todas as coisas. E nós vamos liberar agora essa salvação, esse resgate pleno a essas pessoas. Aonde estiver uma pessoa, um animal, seja o que for, ilhado em cima de um teto, nós vamos orar agora para que essas pessoas sejam resgatadas, que chegue em tempo hábil agora o auxílio, a salvação a essas pessoas. Quero que você, por mais um instante, quero que você empenhe agora o seu coração, a sua intensidade. Abra a sua boca agora e comece a falar isso. Quero que você comece a falar. E quero que você fale também que essa chuva vai cessar agora. Os céus vão se abrir, as águas vão baixar, e começa a partir de agora um tempo de reconstrução naquele estado. Queria que você liberasse agora da sua própria boca. Quero que você agora libere com a sua voz, com a sua autoridade. Isso, comece a falar, comece a liberar agora, em nome de Jesus. Sim, Deus, que essas águas baixem agora, que essas águas abaixem, meu Deus, que agora mesmo, meu Pai, essas nuvens que estão cobrindo aquele estado dispersem, para que, ó Deus, aeronaves possam pousar naqueles aeroportos daquele estado. Que a ajuda, Deus, que tem vindo dos quatro cantos chegue até os lugares onde há necessidade desse resgate. Nós liberamos essa palavra agora sobre o Rio Grande do Sul. Tempo de reconstrução, transformação. Um tempo, meu Deus, de edificação. Um tempo de restauração plena sobre aquele estado. O sol da justiça vem, e sobre as suas asas a salvação. O sol da justiça vem, trazendo em suas asas a salvação. Por isso nós concordamos aqui agora, Pai, pelo auxílio, pela ajuda do alto, que a tua mão poderosa agora estendida sobre aquele lugar toque, cure, restaure. Meu Deus, visita os hospitais agora. Quero que você visualize agora essa ajuda, esse auxílio chegando nas casas, nos hospitais, nos abrigos, em todo lugar onde tiver uma pessoa, uma criança, um idoso,
famílias inteiras, que chegue até elas agora. Nós visualizamos, nós mentalizamos isso agora. Em nome de Jesus, as estradas sendo liberadas, as estradas sendo abertas. Sim, Senhor, o espaço aéreo sendo aberto naquele estado, os aeroportos sendo liberados para uso, as águas baixando. Agora, o céu aberto, o sol brilhando sobre aquele lugar, para que, ó Deus, a restauração e a reconstrução comece agora. Nós proibimos o roubo, o assalto, a fraude. Proibimos agora, meu Deus, que, ó Deus, haja fraude desses auxílios no recurso financeiro que está chegando, está sendo enviado para aquele estado. Nós proibimos agora toda a ação do diabo. Paralisamos agora a ação de Satanás. Paralisamos agora o espírito da morte. Paralisamos agora o espírito do medo. Paralisamos agora todo espírito que vem para atrapalhar essas operações, todo espírito que vem para roubar, para assaltar, para matar, para destruir. Nós cancelamos, repreendemos agora, na autoridade do teu nome, todo engano, mentira, distorção que possa atrapalhar. Nós calamos agora, fazemos cessar agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta sua mão comigo e fala assim: nós enviamos agora uma palavra, salvação, sobre o Rio Grande do Sul. Nós declaramos que essas águas comecem a baixar agora, os céus se abram, o sol apareça, o resgate chegue a cada família, a cada pessoa, em cada cidade. Nós concordamos agora para que as estradas sejam desobstruídas, sejam abertas, para que o suprimento, para que os recursos cheguem a tempo de salvar cada pessoa, cada família. Nós guardamos agora o Rio Grande do Sul e declaramos a restauração de Deus sobre esse estado. Profetizamos o consolo, o conforto do Espírito Santo sobre este estado. Declaramos agora que não faltará nada, mas todo recurso, suprimento, provisão já foi liberado. Abençoamos hoje cada pessoa que está colaborando, contribuindo, desde as autoridades, a Defesa Civil, o governo, os voluntários, Corpo de Bombeiros, o Exército, médicos e todas as pessoas, empresários que estão envolvidos nesta operação. Nós abençoamos, nós guardamos agora as suas vidas e as suas famílias e declaramos que neste dia eles são renovados, nas suas forças são revigorados para continuarem. E o Senhor levanta agora um grande exército, poderoso exército de salvação para aquele estado. O socorro vai chegar dos quatro cantos, nas estradas, nos ares, pelas águas. Declaramos agora que esse estado será reconstruído, restaurado, e a glória de Deus se manifestará. Diga amém. O Senhor é bom. Você pode sentar onde você está? Eu quero compartilhar com você nessa manhã uma mensagem, a palavra. Ocasiões como essa, nosso coração fica sempre muito tocado, consternado. Eu quero trazer uma palavra para nós que estamos aqui, mas também uma palavra para cada pessoa que está aqui conosco agora ao vivo, e uma palavra para essas pessoas, para esses amigos e irmãos lá do Rio Grande do Sul. Eu quero falar hoje aqui com vocês rapidamente uma mensagem sobre a capacidade de superação.
é a palavra que eu tenho para você hoje aqui. Fala assim comigo: capacidade de superação. Eu quero ler com você um texto que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, no verso 20. 1 Crônicas 7, verso 20. Essa aqui é a história dos filhos de Efraim. Diz assim a palavra. É um texto cheio de nomes aqui, uns nomes meio estranhos. Quando você se deparar com textos assim, cheios de genealogias, Deus tem sempre um tesouro, uma riqueza para compartilhar conosco, nesse tipo de contexto. Eu vou explicar para vocês, e você vai entender porque que eu estou compartilhando sobre essa palavra com você aqui hoje. Diz assim a palavra. Essa palavra aqui é para despertar fé no seu coração. Existem vários tipos de fé. Uma é aquela fé para abraçar desafios. Uma é aquela fé para abraçar desafios, para abraçar o novo, para romper para o novo, para quebrar barreiras. Outra é aquela fé para permanecer crendo. Existem vários aspectos da fé. Se uma fé é aquela para abraçar desafios, há um outro aspecto da fé que é para você suportar a pressão, que é para você ser forjado como um grande guerreiro. Há uma outra fé que é a fé de crer nas promessas. Há uma outra fé que é a fé de enxergar aquilo que é invisível. Então há vários tipos de fé. Há uma outra fé que é uma fé criativa, para ver os milagres acontecendo. Há uma outra fé que é a fé para crer na transformação humana. São vários aspectos de fé. Eu não sei qual é o tipo de fé que você precisa aqui hoje. Mateus, fé é fé. Há vertentes da fé. Eu não sei qual é o tipo de fé que você precisa aqui hoje, mas eu posso te garantir. Romanos 10, 17, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Essa palavra é para aquecer o seu coração. Todos os ambientes onde Jesus fez milagres, antes ele sempre liberava uma palavra, sempre havia um ensino da palavra. Por quê? Porque é a palavra que desperta a fé. Fala comigo assim: a palavra desperta a fé. Por que nós não chegamos aqui simplesmente e já começamos uma pregação? É exatamente para preparar o seu coração, preparar o seu espírito por meio do louvor e da adoração, nos desconectar do racional, nos desconectar das circunstâncias, das informações, nos desconectar da aparência, do que é visível, para ativar o nosso espírito. É para isso que serve esse momento de adoração e de louvor. É para isso, para preparar o nosso coração. E o nosso coração, tal como uma terra fértil, precisa ser arado, precisa ser preparado para essa palavra, como uma semente poderosa ser lançada, e assim então produzir frutos. Olha essa palavra aqui. E os filhos de Efraim, Sutela e Bered, seu filho; Taate, seu filho; Eliada, seu filho; e Taate, seu filho; Zabade, seu filho, que gerou Sutela, que gerou Ezer e Eliade, cujos homens de Gate nasceram naquela terra, os mataram, porque eles desceram para roubar o seu gado. Houve uma tragédia. Esses dois homens, Ezer e Eliade, foram mortos pelos homens de Gade. Diz assim a palavra ainda: e Efraim, seu pai, pranteou muitos dias, seus irmãos vieram consolar. Houve uma tragédia, uma ordem natural aqui, ela foi invertida. Uma coisa são os filhos enterrarem os pais, outra coisa são pais que enterram filhos. Houve uma tragédia. E a palavra diz ainda, versículo 22: e quando ele conheceu a sua esposa, ou seja, teve relação sexual com ela, ela concebeu e deu à luz a um filho, e se chamou Berias. Os nomes bíblicos têm um significado muito importante. Eu vou explicar cada um deles para vocês aqui. Efraim teve dois filhos, Ezer e Eliade. E esses dois filhos foram mortos pelos homens de Gate. Olha, tanto que é importante você saber o significado dos nomes. Ezer significa tesouro, Eliade significa lugares elevados. A nossa vida constantemente, nós passamos por inúmeras situações, inúmeras coisas
E o inimigo sempre quer roubar de nós a nossa riqueza. Quando eu falo riqueza, não estou falando dos seus bens, estou falando daquilo que você tem realmente de rico em você, quem você é e o que você carrega, seu propósito. Agora, quem foi Efraim? Alguém sabe quem foi Efraim? Você conhece muito bem a história de José, não conhece? José, do Egito, governador do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos, você já conhece a história. Chega no Egito, ele é colocado numa cisterna, dali depois ele vai para a casa do Potifar, e lá na frente ele é alçado a governador do Egito. Só que José, ele teve dois filhos. O primeiro deles se chamava Manassés. Por que José deu o nome do seu primeiro filho de Manassés? Porque Manassés significa Deus me deu motivos para esquecer. Quando José começou a prosperar no Egito, ele fez um processo de ressignificação total na sua vida. Você já percebeu que nós também fomos chamados para renomear os nossos momentos? Você já percebeu que Deus nos deu a capacidade de dar novos nomes aos nossos cenários? Já percebeu isso? Nós começamos essa semana com toda essa situação acontecendo, estamos envolvidos muito nisso, isso mexe conosco. O brasileiro é assim, isso é uma coisa maravilhosa do brasileiro. Pode falar o que quiser do nosso povo, nós sabemos as nossas dificuldades, mas eu não sei se você sente isso. O povo brasileiro é um povo que é muito solidário, você já percebeu? O nosso povo é muito apegado nesse aspecto, isso é positivo. Quando mexe com um de nós, parece que mexe com todo mundo. O nosso povo é muito sensível. Eu louvo a Deus pelo nosso povo, eu agradeço muito a Deus por ter nascido no Brasil. Nós amamos as nações, e é por isso que eu creio que o Brasil foi chamado para discipular as nações, porque nós carregamos uma coisa que você não encontra em nenhum outro lugar. Nós somos um país que não enfrenta guerras, nós não somos um país de catástrofes assim. Nós não somos um país onde há terremotos, graças a Deus. Nós não somos um país assolado por guerras. Nós temos outras guerras, guerras culturais, guerras ideológicas, guerras políticas, nós temos várias dessas. Mas quando se trata de uma tragédia como essa, isso mexe conosco, parece que nos toca. Quantos de nós aqui, não, ao olharmos para essas cenas, não choramos? Eu confesso para você que em muitos momentos eu realmente me emocionei. Mas isso não é para nos abater, não é para roubar a nossa energia, mas é para nos levantar, para fazermos algo. José teve dois filhos. O primeiro deles, ele deu o nome de Manassés. Qual é o significado de Manassés? Deus me deu motivos para esquecer. José precisava, naquele momento, esquecer aquela situação que ele havia passado, ou pelo menos se lembrar dela e não sentir dor, para que ele pudesse continuar. Primeiro filho, Manassés. Ele começou a prosperar, crescer e teve um segundo filho. O segundo filho, ele deu o nome de Efraim. Agora escute, nada na palavra é por acaso. Qual é o significado de Efraim? Olha o significado de Efraim: eu serei duplamente frutífero. Olha o nome da pessoa. O cara se chamava Efraim, que se tornou depois a segunda maior tribo de Israel. O nome do cara era: eu serei duplamente frutífero. Você pode ver uma pessoa que carrega esse nome. O nome dele era: eu serei duplamente frutífero. Eu não sei qual é o significado do seu nome, mas eu posso te falar: você pode, a partir de qualquer momento, a partir de uma decisão sua, mudar o significado da sua história. Não sei qual é o seu nome, não sei o significado dele, mas eu posso te dizer: Deus deu para você a capacidade de dar um novo significado à sua história. Só que aí, esse cara chamado Efraim, cujo nome significa eu serei duplamente frutífero, teve uma perda. Seus dois filhos morreram, foram assassinados. Que coisa! O cara tinha uma promessa, tinha uma palavra sobre a vida dele. Você carrega uma palavra? Você tem uma palavra de Deus sobre você? Eu tenho. Terrível coisa é uma pessoa que caminha na terra sem uma palavra do céu sobre ela. Mas bendito é aquele que tem uma palavra, porque se você tem uma palavra, não há portas, não há ferrolhos,
não há nada que pode deter você. Bendito é aquele homem, aquela mulher, aquela família que tem sobre si uma palavra. Coisa mais importante da sua vida é que haja uma palavra que norteie todo o seu propósito. Qual é a palavra que você carrega? E muitas vezes nós sabemos muito bem que o engano, a mentira, o diabo, ele vem para o quê? Para roubar essa palavra. Nunca permita. Só que aqui nós temos uma história de um cara que tinha uma palavra, mas parece que a vida dele estava completamente no sentido oposto àquela palavra que ele tinha recebido. Em vez de ser duplamente frutífero, ele teve uma perda dupla. Perdeu 2 filhos. Já percebeu que parece que às vezes as circunstâncias, elas trabalham sim em oposição à verdade que Deus tem para nós? Já percebeu isso? Que parece que as situações da vida, o desenrolar da nossa história muitas vezes vai de encontro, confronta a palavra que nós carregamos. Pois essa mensagem aqui hoje é para que você continue crendo na palavra que você carrega. Essa palavra aqui hoje é para levantar você, para te estabelecer, para te dar firmeza na palavra que você já tem. No desenrolar da história, Efraim, depois de ser consolado pelos seus irmãos, ele teve um filho, deu o nome de Berias. Olha o significado de Berias: desgraça. Os nomes bíblicos, todos deles têm um significado, todos. O nome, porque o nome fala da identidade, e o nome também fala de um novo tempo. Quando você estiver passando por alguma situação, renomeie os seus momentos, renomeie aquele cenário. Isso é ressignificação. Dar um novo nome. Diga comigo: dar um novo nome. Todos nós temos a oportunidade, todos os dias, de renomear os nossos cenários, de renomear o nosso tempo. Dê um novo nome para a sua semana, dê um novo nome para esse novo tempo. A gente fala de novo tempo todos os dias, sim, porque todo dia é dia de coisa nova. O povo de Israel, no deserto, ele escolhia o maná todos os dias, e Deus disse: não recolha e não coma do maná de ontem, coma do maná desse dia. E é isso que vai tornar você uma pessoa íntima dele, uma pessoa próspera, bem-sucedida, plena. Comer do maná daquele dia. Não coma comida velha, e muito menos comida estragada. Coma do maná todos os dias, porque é comendo desse maná e dessa palavra que você vai renomear os seus momentos, renomear o seu tempo. Efraim conheceu a sua esposa, tiveram um filho, Berias. Desgraça. O nome que ele deu naquele momento que ele estava passando foi: meu momento é uma desgraça. Como pode? O cara tinha uma palavra de ser duplamente frutífero e deu o nome naquele momento: estou vivendo uma desgraça. Foi o nome que ele deu. Quantas pessoas também não têm dado esse tipo de nome, esse tipo de significado ao momento que está vivendo? É na família, é na empresa, é no negócio, é num relacionamento, é num casamento. Há uma desconstrução, é uma tristeza, é uma angústia, é uma ansiedade, é uma insegurança, é uma incerteza. Quantos de repente não estão passando por esse momento desacorçoados, desconsolados, por coisas que você esperava que acontecesse, não tem acontecido exatamente como você esperava que acontecesse? E a história segue e diz assim: sua filha será que edificou Bet-Horon de baixo e de cima os em Sará. Refa seu filho também foi, Rezef, Tela seu filho, Taã seu filho. E aí vem uma série de nomes. E a história começa a mudar no versículo 25, onde diz a palavra que um dos filhos de Efraim se chamou Elisama. Fala assim comigo: Elisama.
O que significa eles ama? Deus ouviu. Diga, Deus ouviu. Tudo começou a mudar no dia que ele gerou um filho. Deus ouviu. Houve uma perda, houve um outro cenário de desgraça, mas depois um outro filho foi gerado. Eles ama. Deus ouviu. Eu quero te contar uma coisa: não há clamor seu, não há angústia sua, não há sussurro do seu coração, não há um pensamento seu que Deus não ouça. Não há nada a seu respeito que Deus não conheça, nada. Não há detalhe da sua vida, nada, absolutamente nada, que Deus não saiba. O salmista no Salmo 139 ele fala: antes que a palavra chegasse à minha boca, tu já a conheces. Conheces o meu deitar, conheces o meu levantar, conheces o meu andar. Ou seja, Deus conhece cada detalhe da sua vida. Das experiências mais simples, as mais poderosas, Deus deseja relacionar com você no nível de intimidade, que Ele conheça o sussurro do seu coração, porque você tem uma vida aberta para Ele. O cenário de catástrofe que havia na vida de Efraim, o homem que tinha uma palavra para ser duplamente frutífero, que estava experimentando naquele instante de tragédia, Deus deu a ele a capacidade de gerar, por conta de um clamor, por conta de uma busca intensa. Deus ouviu. Me conta uma coisa aqui: o que é hoje que você deseja, que você precisa que Deus te ouça? Eu vou te falar uma coisa aqui. Nós muitas vezes não liberamos, não falamos, por não crer que Deus pode intervir, por não crer que Deus pode agir. Acredito que isso aqui Deus não vai fazer, isso aqui eu tenho que fazer minha parte. Eu vou te falar uma coisa. Eu penso como Charles Finney: quando eu oro, tudo depende dEle. Quando eu me prostro para buscá-lo, tudo depende dEle. Quando eu me levanto, aí sim é comigo. Só que não se levante sem antes se curvar. Não se levante para fazer nada sem antes depender dEle. Tem coisa que eu vou te falar: a sua alta performance não pode fazer nada. Eu gosto da alta performance, eu gosto do desenvolvimento humano, eu gosto mais disso. Mas eu posso te contar uma coisa: há coisas que a sua alta performance não pode fazer. Há coisas que só as suas ferramentas naturais não podem fazer. Tem lugares que a mão dele precisa te colocar, ou então você não vai chegar. Não há nada pior do que um homem que vive fora do favor, mas também não há nada mais abençoador do que alguém que está na posição que o próprio Deus confiou. Esse homem imbatível, indestrutível, que homem é esse? Aquele que foi colocado pela mão do Todo-Poderoso. Esse é indestrutível, esse é imbatível. Deus ouviu. Escute uma coisa: quando você confia, quando você sabe para onde você direciona o seu clamor, você tem autoridade, você abre a boca, você fala, você desnuda seu coração. Desnuda o seu coração, você abre o seu coração. Momentos de virada na nossa vida, eles são precedidos por tempos de quê? Intensos de busca. Jesus certa vez disse o seguinte: todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bate, a porta é aberta. São 3 níveis de busca. Tem gente que está pedindo, tem gente que está buscando, mas tem gente que está batendo na porta. Qual o teu nível de busca hoje? Qual o teu nível de clamor hoje? Qual o teu nível de intensidade hoje? Hoje de madrugada me veio assim uma imagem perturbadora na minha cabeça. E eu já levantei no espírito assim de oração. Tem coisas que Deus nos mostra para nos alertar. Nos alertar. Esteja sensível. Esteja com o seu coração o tempo todo sensível, perceptível. E veio uma imagem. Na hora eu entendi.
Isso aqui é uma batalha, isso aqui é uma guerra, eu preciso entrar nisso. Na hora eu percebi, dá por volta ali das 3h30, 4 horas da manhã, parece que eu começo aquele momento assim, aquele momento que Deus tem alguns recados para me dar, impressionante. Dá 3h30, 4 horas da manhã, os recados começam a vir, eu começo a fazer uns downloads, é impressionante. Começa a vir imagens, começa a vir, Deus começa a falar comigo. Esse é o horário, os que eu mais ouço a voz do Pai. E Deus começa a mandar alguns recados, Deus começa a mandar algumas imagens, algumas mensagens. E eu já levanto, assim, sensível, ativado já para poder executar aquilo. Dê valor a esses momentos. O que mudou? A palavra diz que os irmãos de Efraim vieram consolá-lo. Presta atenção. Esse momento todo que nós estamos vivendo vai requerer de nós o quê? Disposição. Para além do que nós estamos fazendo, disposição para o quê? Para consolar. E eu vou te falar qual é a diferença. Existe uma diferença muito grande entre consolo e empatia. Sabia disso? O que é empatia? Não é nem se colocar no lugar do outro. Você não consegue se colocar no lugar de ninguém para sentir o que o outro sente. Isso não existe. Existe deixar o outro ser o outro. Mas consolo é diferente. Existem vários tipos de consolo. Vários tipos. E quando eu falo consolo, e esse consolo aqui foi um tipo de consolo que nós não estamos acostumados. Nesse contexto, o consolo que Efraim recebeu para se erguer, para se levantar, foi um consolo diferente. Eu nunca me esqueço de uma situação. Foi quando exatamente Deus me deu essa palavra, me deu esse texto. Um amigo meu, muito próximo, pessoa da família, assim, uma pessoa muito amada, muito querida, estava passando por um momento de crescimento, explosão na vida, teve filho, estava prosperando, estava crescendo muito. E o cara era muito forte, saudável, uma pessoa assim, um atleta. E esse cara, do nada, ele foi acometido por uma enfermidade. Num final de semana, de tão saudável, ele foi internado, foi para uma UTI, ficou lá 40 dias, à beira da morte. E por volta ali, ninguém descobriu o que era, estavam tratando um tipo de doença, mas não identificavam o que era. E a família desesperada, e todo mundo ali orando e buscando a Deus naquele tempo, e não sabia o que era, do que se tratava, e ele perdendo peso, e ele definhando na UTI. Em determinado momento, fui conversar com a esposa dele, ela me ligou aos prantos, e ela disse assim: Mateus, eu estou desistindo, não consigo mais lutar, não consigo. Ele estava consciente, mas ele falou algumas palavras assim: eu prefiro partir, porque do jeito que está não dá mais, não consigo mais. Um cara forte, novo, e ele disse: não consigo mais. E a mulher: Mateus, não estou dando conta mais de lutar. Naquela hora, o Espírito falou para mim assim: ó, levanta ela, levanta ela. E mesmo com aquela vontade às vezes assim de chorar, eu falei assim: escuta aqui, eu tive que dar uma sacudida nela, tive que pegar nos ombros dela e falar assim: você não vai desistir agora. Eu tive que ser até um pouco ríspido com ela, tive que dar um choque nela. Não fosse daquele jeito, ela não se levantaria. Tive que dar um choque de realidade nela. Você vai ter que ir para essa guerra, você vai ter que se erguer, você vai ter que se levantar. Eu penso que o tipo de consolo que Efraim teve para se erguer, para confiar novamente, foi esse tipo de sacudida. Aí um outro lado, muitas vezes nós queremos nos abater, nos prostrar, nos curvar ante ao problema, ante a dificuldade. Mas eu vou te falar, que cada pessoa que cruzar o seu caminho receba de você um tipo de consolo que vai fazer com que essas pessoas continuem na carreira, continuem na jornada. Tive que dar uma sacudida, levanta! Você não vai desistir, seu marido não vai partir agora, você não vai desistir agora, você vai continuar. E ela se ergueu, se levantou, nós fizemos ali um exército de pessoas para orar. Passaram algumas semanas, descobriram do que se tratava, teve que passar por uma cirurgia de altíssimo risco, abriu o peito aqui, ó, fez uma cirurgia, colocou uma membrana de platina no coração, e o cara se levantou, se ergueu, e aí continuou a vida dele, está prosperando, está crescendo, graças a Deus, teve mais filhos, se ergueu. Mas escuta uma coisa, tem momentos chave, tem momentos que são cruciais,
tem momentos que eles são definidores da sua continuidade. Aquele momento foi esse. Do mesmo modo na vida de Efraim, esse momento foi um momento de quê? De uma sacudida. E diz a palavra que depois de Elisama, Efraim teve um outro filho. E esse texto aqui, eu não leria para vocês esse texto se não aparecesse o nome desse filho que Efraim gerou. Talvez passaria despercebido. Eu não falaria o nome desse sujeito aqui. Os primeiros filhos ele perdeu. Depois ele deu o nome pelo momento que ele estava vivendo, Berias. O próximo, Elisama, Deus ouviu. E o quinto, nada mais, nada menos do que Josué, filho de Num, filho de Efraim. A história de Efraim seria uma história, se não fosse esse filho que ele gerou, nada mais, nada menos do que Efraim gerou Josué. Escuta uma coisa: não fosse esse tipo de consolo, não fosse esse tipo de força, não fosse esse tipo de postura e posicionamento espiritual, ele não teria gerado Josué, o grande conquistador e general de batalhas. Você também está para gerar um Josué na sua vida. Quem crê nisso aqui? Você também está para gerar um Josué. Só que você não pode desistir. Só que você não pode abandonar a palavra que você carrega. O homem que tinha uma palavra para ser duplamente frutífero teve uma perda irreparável. Mas nós servimos a um Deus que é especialista em fazer novas todas as coisas. Nós andamos com Deus que é especialista em restaurar todas as coisas. Nós andamos com Deus que é especialista em consolo, em conforto. Mateus, por que as coisas acontecem? De verdade, não sei te explicar. Não é da minha alçada saber como e por que as coisas acontecem. Mas eu posso te falar: aquilo que Deus não envia, Ele usa. Não é de Deus isso aqui, tenho certeza que não. Mas eu posso te afirmar: não há nada também que o Pai desperdice quando diz respeito ao nosso crescimento. Tudo no final das contas vai ser útil para o progresso da nossa fé. Tudo no final das contas vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Não há nada, não há tristeza, não há dor, não há perda, não há nada que não sirva, que não seja útil, que não seja uma matéria-prima para a sua maturidade, para o seu crescimento, para o progresso da sua fé. Romanos 12:12, Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quer que você fique de pé? Eu quero te dar essas 3 palavras aqui agora. Por que se alegrar na esperança? Escute-me. Se alegrar na esperança, por quê? Pode ter certeza, dias melhores estão diante de nós. Dias ainda mais abundantes, plenos. A palavra que eu tenho nessa manhã é uma palavra especialmente para o nosso povo lá do Rio Grande do Sul, mas uma palavra para você também. Toda hora, a cada instante, pessoas batem a nossa porta, mandam mensagem. Estava aqui agora, toda hora alguém está ligando. E Deus já nos deu mãos, pés, mente, tudo. Para o quê? Para socorrermos essas pessoas. Consolo, o coração para consolar, para confortar, mãos para servir, pés para irem. Nós vamos ser um canal, um instrumento de consolo e de conforto. Alegrai-vos na esperança, por quê? Porque os dias não vão acabar desse jeito. Deus nunca vê as coisas como nós estamos enxergando. Por mais que enxerguemos catástrofe e tragédia, Deus já está vendo uma poderosa restauração acontecendo. E a sabedoria é ver a vida com os olhos de Deus. Sejamos sábios. Nosso semblante não está demonstrando alegria, mas eu vou te falar uma coisa: nossa alegria é uma pessoa. Nossa esperança está nessa pessoa. Nossa esperança está em um nome.
No nome dele há esperança. Segundo, Paulo diz: sede pacientes na tribulação. O que é paciência? Capacidade de quê? Se esticar. Ser casca grossa, envergadura grande. Deus levantou um exército para sustentar o peso. Você é coluna. Do teu lado tem gente fraca, tem gente que não está conseguindo. Deus levantou você como uma coluna para dar sustentabilidade. Deus levantou você como uma torre forte, segura, para servir de auxílio. Seja auxílio para alguém hoje. Seja consolo, seja conforto para alguém hoje. Fortaleça, abrace, libere uma palavra, ore, sirva, vá, coloque as suas habilidades à disposição, coloque a sua inteligência e a sua sabedoria à disposição. Encaixe em algum lugar onde você vai poder servir, onde você vai poder cooperar. Mas entregue tudo, não entregue pela metade, entregue tudo que você pode, que você tem. E por fim Paulo diz: perseverai na oração, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Por quê? Muitas vezes a tribulação rouba a nossa paz. Tudo que acontece é para roubar a nossa paz, roubar a nossa segurança. Mas que nessa manhã a paz dele, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração em Cristo. O nosso coração seja inundado dessa paz que ninguém pode roubar, ninguém pode tirar de nós. Mas perseveremos na oração. Escute-me, espírito de oração. Qualquer coisa que vier, cuidado na absorção dessas informações. Cuidado em só ficar vendo as coisas acontecendo, se sensibilizar, mas não agir. Cuidado em ficar vendo um vídeo atrás do outro, uma situação após a outra, e ficar comentando, e só difundindo as notícias, só difundindo a informação, e não agir. Pegue tudo, canalize tudo, transforme todo esse desconforto, sim, em uma ação prática, decisiva, resolutiva, e persevere no clamor.